Você que pode, toma o seu assento agora, glorificando o Senhor. Eu confesso que se o culto terminasse nesse momento, já tinha recebido a minha porção, amém? Esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. E todos aqueles que se envolvem na presença do Senhor, querido, não vai para casa de mãos vazias, amém? Eu sei que tem alguns que ainda podem estar dizendo: irmão, eu ainda não senti a glória de Deus. Eu quero te dizer a você que Deus tem algo para entregar para você ainda nesta noite. E se você crê, você diz amém. Abra sua Bíblia, por favor, querido, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32. Aleluia. Deus está neste lugar, amém? Louvado seja o teu santo nome, Senhor. 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Amém? Vamos estar assim lendo a palavra do Senhor para nós ganharmos tempo. Diz assim, o capítulo 32, verso 1 ao 5 do livro de 2 Crônicas. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-la para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viria os reis da Síria e acharia tantas águas? E ele se fortificou, diga comigo, ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou-se a miro da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Amém? Feche a sua Bíblia, feche também os seus olhos neste momento. Direcione agora o seu pensamento aos altos. Abra a sua boca de profeta, de profetisa do Senhor, de mulher, de homem de Deus. Comece a apresentar a minha vida diante do Senhor nesta hora. Diga a Deus: aí está o teu filho, usa ele, Senhor. Usa ele, Pai, para falar comigo nesta noite, Deus. Pai, eu estou aqui em busca de uma resposta. Eu estou aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor. Eu não vim aqui tão somente, Deus, para rever os meus irmãos, para, meu Deus, ter um contato com eles, um abraço com eles, mas eu vim ouvir a tua voz, Senhor. Usa o teu filho nesta noite, Pai. Espírito Santo da verdade, amigo Espírito Santo, estamos aqui nesta noite para te ouvir. Estamos aqui nesta noite para ser ministrado por ti. Espírito Santo, vem falar conosco. Levamos a nossa mente cativa à obediência a Cristo Jesus nesta hora. Tu tens a liberdade, o acesso para falar comigo. Espírito Santo, precisamos de ti, Espírito Santo. Precisamos de ti. Vem ministrar em nossos corações, meu Deus, uma palavra, Senhor, que nós precisamos ouvir. Meu Deus, que não sejam palavras que venham preencher o nosso ego, mas que sejam palavras que venham edificar as nossas vidas, edificar a nossa fé, Senhor. Pai, eu sou pequenino, Deus, e eu me coloco diante do Senhor. Às vezes, Deus, eu subo nesse altar e digo: o que é que eu estou fazendo ali?
Nada eu tenho para dar ao teu povo, mas o teu Espírito que habita em mim, Senhor, é aquele que fala, é aquele que edifica, é aquele que transforma, que através da tua palavra, Deus, vem falar, meu Deus, ao coração de cada um dos teus filhos. Meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, Deus, anulamos e cancelamos toda e qualquer ação do inimigo. Sabemos que ele muitas das vezes quer impedir de ouvirmos a tua voz, trazendo inquietação, trazendo cansaço. Meu Deus, que no nome do Senhor Jesus Cristo, toda e qualquer ação do inimigo, meu Deus, seja neutralizado agora. Queremos, meu Deus, ouvir a tua palavra. Iremos prestar este culto ao Senhor, meu Deus, em reverência a ti, ó Deus. Que por certo sabemos que esse encontro foi o Senhor que marcou conosco nesta noite. Queremos sair daqui transformados. Não queremos sair, meu Deus, da mesma forma a qual entramos, ó Rei da Glória. Mas queremos sair daqui, meu Deus, renovado pelo poder da tua palavra. Se alguém entrou daqui, meu Deus, enfermo, sairá curado pelo poder que é no nome de Jesus. Eu creio, Pai, no teu milagre, no teu poder, Senhor. Se alguém entrou aqui pensando até mesmo em desistir, esta noite é uma noite de transformação na sua vida. É uma noite de renovo, é uma noite de fortalecimento. O inimigo pode vir, Senhor, mas o Senhor, meu Deus, é aquele que nos guarda. O Senhor é o nosso refúgio, ó Deus. Sê conosco, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, querido? Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Amados, Deus nos deu esta palavra nestes dias ali no lugar secreto, aonde Deus já começou a cavar as raízes. Eu tenho sentido a presença de Deus de uma forma qual eu nunca senti antes. Deus mostrou algumas falhas na minha vida. Deus, Ele fez, algumas exortações através da sua palavra. E todas as vezes que nós somos exortados, temos que entender que Deus requer algo melhor de cada um de nós. E nesta noite não é diferente. Deus traz aqui uma palavra onde nós vimos nesse texto que se levantava de contra o rei de Jerusalém, melhor dizendo, o rei Ezequias, um grande adversário, um adversário esse que aterrorizava as pessoas naquela época. Todos os reis daquelas províncias tinham medo da pessoa de Senaqueribe, porque era um homem sanguinário, um homem com um coração maldoso, um exército terrível, pessoas que torturavam aqueles a qual ele aprisionava. Um homem que quando chegava em uma cidade era destruída por completo, levava a sua vida invadindo as províncias, cidades, saqueando, matando, para que aquelas pessoas tornassem-se sujeito a eles em pagamentos de impostos e outras coisas mais. E Deus nos trouxe esta palavra e, por certo, no decorrer dessa ministração, o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, vai trazer algumas revelações aos nossos corações acerca desta palavra. Na introdução, observamos que no primeiro texto diz: depois dessas coisas e dessa fidelidade. Querido, eu comecei a regressar alguns anos atrás, analisar ali a presença, as atitudes dos pais do rei Ezequias. Comecei até o seu tataravô, Uzias, o rei Uzias. E sei que muitos aqui conhecem, aqueles que não conhecem, passarão a conhecer a partir desse momento, um resumo de quem era o rei Uzias. O homem que, segundo a Bíblia, ele era um homem que fazia aquilo que era reto, segundo o coração do Senhor nosso Deus, agradava ao Senhor nosso Deus. E por consequência de ser obediente à palavra do Senhor, de ensinar o seu súdito a andar na presença do Senhor,
ele foi um homem muito próspero. Um homem que recebeu dos altos céus uma sabedoria tão grande da parte do Senhor, que foi um rei que inventou algumas armas que naquela época ainda não existiam. Mas no decorrer da sua caminhada, ou melhor dizendo, no final da sua jornada como rei, ele cometeu uma falha, um erro muito grande. Ele se exaltou. Ele deixou descer no seu coração algo que ele não poderia, como líder, deixar acontecer. Ele quis tomar o ofício do profeta, ou melhor, do sacerdote. Entrou no templo para colocar incenso no incensário, um papel que não era dele. E a partir desse momento que ele cometeu esse erro, ele foi acometido com uma lepra sobre a sua testa, e teve que sair. Ele mesmo, por conhecimento da gravidade do que tinha acontecido com ele, teve que sair daquela cidade. Perdeu tudo aquilo que ele tinha. O rei Ezequias era um homem, ou melhor dizendo, o rei Uzias era um homem que fazia o que era certo, que agradava o coração do Senhor. Mas ele tinha algo dentro dele que nós poderíamos classificar hoje como ingratidão. E isso fez com que a soberba viesse sobre o coração dele. Ele foi afastado, morreu isolado, foi sepultado em lugares que não deveria ser o lugar onde ele deveria ser sepultado, por conta de uma das falhas a qual ele cometeu. Daí então, um outro rei se levantou sobre Jerusalém, o rei Jotão, filho de Uzias. Na teoria, um bom rei, nada que se destacasse demais. A palavra diz que ele dirigia-se em seguir nos caminhos do Senhor, porque ele foi criado dentro de uma casa onde ele via os ensinamentos do seu pai, o rei Uzias. Um dos únicos defeitos que esse texto relata é que ele não era aquele homem de ir ao templo. E o povo que estava debaixo do seu comando era um povo que vivia debaixo de corrupção, um povo corrupto. Mas no geral, ele foi um homem que viveu os princípios do Senhor em seu reinado. Logo depois desse reinado se levantou o filho de Jotão, o rei Acaz, um homem ímpio. Por se falar em homem ímpio, comandando uma região, por se falar de um homem ímpio na condição de rei, já dá para nós imaginarmos o quanto que esse povo sofreu na mão desse homem. O homem que não tinha nenhum respeito, nenhum temor com a palavra do Senhor nosso Deus. O homem que invadiu a casa do Senhor, o templo do Senhor, pegou os utensílios, começou a formar altar. O homem que chegou a ponto de queimar os seus filhos como sacrifício. O homem com o coração endurecido, o homem amargo. No momento que ele era atacado pelos inimigos vizinhos, sempre pagavam um preço, porque as pessoas que estavam debaixo do seu comando eram presos, transformados em escravos. No momento que ele estava buscando um refúgio, que ele entendia que necessitava de um socorro, ele não corria na presença do Senhor, muito pelo contrário. Se você ler um pouco acerca desse rei, você vai ver que ele buscou socorro com o próprio rei da Síria e foi rejeitado. Era um homem terrível. E esse homem era o pai do rei Ezequias. O rei Ezequias, com 25 anos, foi colocado como rei, assim que o seu pai veio a falecer. O rei Acaz, o pai dele, reinou 17 anos. De uma matemática rápida, nós entendemos que
quando o pai dele foi colocado na posição de rei, Ezequias tinha 9 anos de idade. Passou, ainda criança, até os 25 anos de idade, vendo e tendo ensinamentos terríveis. No momento que ele tomou a posição de rei, ele podia agir com uma atitude de pai e se transformar um rei pior do que o próprio pai. Mas o texto diz que era um homem que andou nos caminhos do Senhor. Um homem que não tinha um coração endurecido como seu pai. Um homem que tinha um coração quebrantado. Um homem que decidiu ouvir e obedecer os princípios do seu pai Davi, porque eram das gerações de Davi. Um homem que escolheu trilhar por um caminho de bênção. As escolhas somos nós que fazemos. Assim que eu saí ali do Cordeiro de Deus, eu começava a falar com os meus filhos no carro. Eu digo: olha, ao chegar no final dessa rua, existem 2 caminhos. Nós temos a opção de subir para a direita ou para a esquerda. Ele tinha ali a opção de ser um grande rei, um homem de Deus, segundo o coração do Senhor, em obediência aos princípios do Senhor. Como ele tinha a opção também de dar ouvido aos ensinamentos do seu pai. Mas a palavra diz que ele foi um homem que andou segundo o coração do nosso Deus, buscando agradar o coração do Senhor nosso Deus. Daí em diante, querido, depois de passar essas coisas, veio a fidelidade do rei Ezequias. No versículo 2 diz: vendo pois Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os varões, para que se tapasse fontes de água, e havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Querido, me chama a atenção, porque do momento em que ele se tornou rei, ele começou, por certo, a fazer aquilo que agradava o coração do Senhor nosso Deus. Assim que ele se apossou do reinado, a primeira coisa que o rei fez foi reparar o templo, santificar o templo, tirar tudo aquilo que era anátema, tudo aquilo que era abominável de dentro daquele lugar. Começou a santificar o templo, que era a casa do Senhor nosso Deus. Ali onde as pessoas se reuniam para adorar o Senhor. E há um versículo, um texto, no capítulo 29, no versículo 5, que diz assim: ouve-me, ó levita, santificai-vos agora, santificai-vos a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Sabemos que naquela época as pessoas adoravam a Deus, as pessoas buscavam o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus se apresentava às pessoas em um templo construído por mão de homens, ou melhor dizendo, construído no reinado do rei Salomão. Hoje em dia nós vivemos debaixo de uma graça tão maravilhosa, que nós não precisamos caminhar quilômetros para entrar em um templo, para que assim nós pudéssemos sentir a presença do Senhor. Não, muito pelo contrário. O Espírito Santo do Senhor habita dentro de cada um de nós. O templo do Senhor agora não é uma mão construída por homens, não é uma casa construída por homens, perdão. O templo do Espírito Santo somos cada um de nós. O Espírito Santo do Senhor habita dentro de cada um de nós. E eu estava ali no momento desse mover lindo e maravilhoso, no momento que os louvores estavam sendo entoados. E eu comecei a ser ministrado que algumas pessoas parecia que não estava acontecendo nada, que estava em qualquer lugar.
não conseguia sentir aquela presença do Senhor, não conseguia se envolver. Tamanha graça, tamanha unção que o Senhor derramou aqui nesse lugar, nessa noite. E o Espírito Santo ministrava no meu coração que muitas das vezes são pessoas que ainda têm guardado dentro do seu ser alguma imundícia. Não se escandalize com o irmão Nilson. Todo mundo sabe que eu não tenho dificuldade nenhuma de expor para fora aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Pessoas que ainda se encontram travadas. Templo do Espírito Santo que ainda tem algo de ruim guardado no seu coração. Imundícia que talvez nós possamos classificar nesta noite, querido, como ódio, rancor, falta de perdão. Imundícia, como nós podemos classificar nesta noite, como pessoas que têm levantado algo na sua vida, talvez até objeto, marido, esposa, filho, e colocado em um altar para adorar. Pessoas que têm deixado de dar a primícia, de dar o primeiro lugar ao Senhor nosso Deus, de reconhecer que Ele é o único digno de ser exaltado, de ser adorado. Pessoas que não se desprendem do velho homem, daquilo que aconteceu em outrora. Tem pessoas que guardam mágoa, desde o tempo que era conduzido com outros reis, que adorava outros reis, que era o inimigo das suas almas. Sim. Feche os seus olhos agora por um instante. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo. Se não quiser abrir a boca, querido, fala com Ele em silêncio, que Ele te ouve. Pergunta ao Espírito Santo qual é a imundícia que Ele quer que você retire. Lembre que você é templo do Espírito Santo. Lembre que o Espírito Santo não habita em templo sujo. Você não tem sentido a presença do Senhor da forma que deseja, porque tem guardado algo que entristece o coração do Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, ministra sobre a vida do meu irmão agora. Ministra sobre a vida da minha irmã agora, Espírito Santo. Traz a lembrança. Traz a lembrança, Deus, a ele, desse que eles precisam tirar do seu ser, que eles precisam arrancar, que eles precisam renunciar. Oh, Espírito Santo, peça a Ele agora. Ele estará aqui neste lugar, querido. Ele habita dentro de vós. Santificai-vos hoje. Santificai o templo do Senhor. Santifica o templo do Senhor nosso Deus. Arranca, tira tudo aquilo que te impede de avançar na presença do Senhor. Tudo aquilo que tem te impedido de sentir a graça dEle. Arranca nessa hora, Espírito Santo. Veja que Ezequias, ele tomou posse de um templo, querido, cheio de imundícia. A primeira atitude dele foi santificar, foi tirar, foi lançar fora, para que ele pudesse sentir a presença do Senhor. Imagine agora um rei que tomou posse para dirigir um povo que estava sendo ensinado, um povo que estava assim sendo oprimido, escravizado, vivendo um sistema de opressão, para transmitir para esse povo agora
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do pai Abraão, mudar todo um sistema naquela terra. E isso ele fez de maneira excelente, porque ele estava vivendo debaixo da direção do Senhor nosso Deus. Ezequias reparou o tempo. Ezequias colocou o povo para cultuar ao Senhor. Ezequias começou a conduzir o povo em uma obediência ao Senhor nosso Deus. Ezequias começou a fazer tudo aquilo que agradava o Senhor nosso Deus de forma excelente, de forma maravilhosa. E o povo seguiu, o povo sentia que ele era um homem voltado para o Senhor nosso Deus. O texto que nós lemos no capítulo 5 diz que ele se fortificou quando ele soube que Senaqueribe vinha de contra ele. Sabe o que me chama a atenção, querido? Que muitas das vezes, quando nós percebemos que o inimigo tem se levantado diante de nós, alguma luta, alguma adversidade, algo que o inimigo, querido, muitas das vezes começa a se levantar contra a nossa pessoa, muitas das vezes não temos a atitude que o rei Ezequias teve. No momento que ele soube, ele fez aquilo que o homem pode fazer. Porque tem situações nas nossas vidas que tem coisas que nós podemos fazer. Quando ele soube que aquele homem terrível vinha com seu exército cercando as cidades, as províncias, que aquele homem tinha no seu coração o desejo, a vontade de invadir Jerusalém, algumas estratégias, alguma ação, automaticamente ele tomou como rei. Nós observamos que ele tomou conselho de algumas pessoas e começaram a fechar os mananciais de águas, na tentativa de enfraquecer o exército vizinho, o exército que vinha contra ele. Começou a reparar os muros quebrados, começou a edificar torres. E o que é que nós temos feito quando o inimigo se levanta de contra nós? Sabemos que nós temos um adversário que ele não brinca. Todos os dias ele tenta contra as nossas vidas. Eu louvo a Deus porque a palavra do Senhor diz que a misericórdia dele se renova toda manhã também nas nossas vidas. Temos respaldo na palavra do Senhor, que mesmo nós sendo pessoas fiéis ao Senhor nosso Deus, pessoas obedientes à palavra do Senhor, ele nos rodeia. A Bíblia diz que Jó era um homem temente, obediente ao Senhor, e nós sabemos que ele olhava a vida de Jó, pedindo permissão ao Senhor para tocar na vida de Jó. Então nós entendemos com isso que todos os dias ele tenta investir contra as nossas vidas. Todos os dias o inimigo se levanta para querer nos atacar em alguma área. O que nós precisamos fazer, querido, é pedir discernimento ao Senhor nosso Deus e começar a fechar as brechas, para que o inimigo não adentre em nossas vidas, a nossa família, para que o inimigo não tenha acesso às nossas vidas. O rei Ezequias começou a
a edificar muros, começou a fortificar muralhas para se proteger do adversário. Quantas vezes eu já estive orando e dizendo: Senhor. E quantas vezes eu já preguei, querido, para as pessoas em célula, em alguns lugares, dizer: querido, você precisa ficar na brecha. Depois eu comecei a entender que nós precisamos estar em uma torre de vigilância. Nós precisamos estar como a atalaia do Senhor, na torre de vigilância, querido, atento, porque Ele se levanta. Eu não estou aqui querendo atemorizar, eu não estou aqui querendo amedrontar ninguém, mas nós temos um inimigo e nós não podemos esquecer disso. Nós temos um adversário e nós não podemos esquecer disso. Mas tem hora que nós, como cristãos, querido, ficamos apáticos, ficamos acomodados, até o ponto que o inimigo vem e causa uma situação terrível em nossas vidas. Quantas vezes eu já senti baque. Deixa eu confessar algo para a igreja do Senhor nessa noite. Quando eu comecei a ministrar ser ministrado por esta palavra, eu observei que uma das coisas que o rei Ezequias começou a fazer e a ensinar o povo que estava debaixo do seu comando a fazer em seu reinado, foi andar em uma fidelidade com o Senhor nosso Deus. Às vezes nós abrimos a nossa boca em oração e dizemos: Senhor, eu confio em Ti. A nossa confiança está estabelecida no Senhor. Mas tem horas, querido, que de maneira nenhuma a gente faz com que essa palavra, que muitas das vezes nós proferimos, venham ter peso, venham ser verdadeiras. Eu não sou mais nenhuma criancinha no Evangelho. Já passei por várias situações difíceis que não adianta mais eu estar comentando, porque a maioria conhece e sabe disso. Já fui provado em várias áreas, já experimentei do milagre do Senhor em várias áreas, tenho experimentado milagres do Senhor na minha vida de forma grandiosa. Mas uma das coisas que o rei Ezequias ensinou ao seu povo foi andar em fidelidade com o Senhor. No momento em que ele conduziu o povo a congregar, no momento em que ele conduziu o povo a estar no templo cultuando ao Senhor nosso Deus, foi em viver em fidelidade nos dízimos, nas ofertas. As pessoas começaram a trazer ofertas, as pessoas começaram a pegar o seu melhor e sacrificar ao Senhor. E já tem uns 60 dias aproximadamente que eu peguei o valor do dízimo e fiquei numa situação tipo assim: se eu pagar o dízimo, vão cortar a minha água e a minha luz. E a partir daquele momento eu tive uma atitude de infiel diante do Senhor. Sabe, quando nós estamos de joelhos, nós começamos a agradecer ao Senhor e dizer: Deus, o Senhor é fiel. E Ele é realmente fiel, mas Ele é fiel para cumprir com a palavra dEle. O Senhor é fiel para cumprir com a palavra dEle. E a partir desse ato, dessa atitude irresponsável da minha parte, porque quando uma pessoa que ainda é ignorante, uma pessoa que ainda está aprendendo, eu acho que o peso é menor, sabe? A consequência, não existe pecadinho nem pecadão, não existe errinho e nem errão, se é que existe essa palavra.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. No momento que você tem uma certa intimidade com o Senhor nosso Deus e que você comete erro, as consequências vêm. São brechas que você deixa aberta para que o inimigo possa atuar. E eu fiz isso. Eu reti aquilo que não era meu para pagar algo que era o Senhor que estava nos dando. A água, né? A luz. Fiquei com vergonha, ou seja, com medo de ser envergonhado. Ao carro da Coelba chegar lá e cortar a luz, mas não tive um pingo de vergonha de pegar aquilo que era do Senhor nosso Deus para fazer algum tipo de pagamento. E digo aos amados que foram uma brecha que eu abri. Talvez você deve estar pensando aí, irmão Nilson é cara de pau. Não é não, querido. Eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro e eu quero passar isso para vocês, para que vocês não venham cometer o mesmo erro, a mesma falha. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Nunca faltou serviço para o irmão Nilson. Nunca. Do tempo que eu me conheço, quando eu me tornei profissional, se brincar até os domingos, eu sou forçado a trabalhar. Mas depois dessa atitude minha, todos os serviços que eu tinha agendado, as pessoas começaram a dizer: irmão, não tenho como fazer agora. Irmão, o piso eu encomendei até agora não chegou. E eu digo: Deus, eu sei por que está acontecendo isso, Pai. Em uma semana, 3 orçamentos certos. Eles desistiram de fazer o serviço. Quem é o culpado? É Deus? Não. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, querido. O culpado não é Deus. As nossas atitudes, os nossos erros, as brechas que nós deixamos abertas. Deixa eu te dizer uma coisa. São ferramentas na mão do inimigo para lutar contra nós. Seja fiel diante do Senhor. Deus, Ele me moeu com esta palavra, ministrou meu coração de forma tremenda. As raízes foi mostrado. E no secreto com Deus, a pastora mandou um áudio e eu digo: meu Deus, Deus não deixou faltar e nem vai deixar faltar nada em minha casa. Mas Ele tem me ensinado acerca desse ato de desobediência da minha parte. E o bom é que Ele nos dá a oportunidade de nós reconhecermos isso, levantar a cabeça, pedir perdão a Ele. Hoje você e eu temos essa oportunidade de se arrependermos, de dizer: Senhor, eu reconheço que o erro, eu reconheço que a falha está em mim. E recomeçar com atitudes de fidelidade diante do Senhor. Amém, queridos? Eu relutei para subir nesse altar hoje. Digo: Senhor, tem misericórdia. Mas eu preciso abrir a minha boca como homem de Deus, como irmão de cada um de vocês, para que vocês não venham cometer o mesmo erro. E se alguém está cometendo esse erro, em nome de Jesus, feche essas brechas, para que o inimigo não venha de contra as suas finanças. Porque nós falamos de tocar em finanças, mas, querido, quando as finanças em uma casa, em uma família, ela é atacada, em muitas áreas nós sentimos o efeito.
O pai de família começa a ficar triste, começa a ficar preocupado, começa a vir sobre ele um sentimento de incredulidade. Tudo isso são situações que poderiam ser evitadas se nós permanecermos fiel na presença do Senhor, como Ele é fiel com cada um de nós. O rei Ezequias passou esse ensinamento para o povo. O povo não fechou as mãos. O povo começou a abrir as mãos, levar ofertas para a casa do Senhor, abençoar a casa do Senhor. Ele começou a prosperar. O Senhor começou a se agradar. Talvez você esteja pensando e dizendo dentro de si mesmo, irmão Nilson, se esse rei fez tantas coisas boas, por que o inimigo se levantou contra ele? Deixa eu te dizer uma coisa, querida, é mais preocupante quando esse adversário que nós temos não se levanta contra nós. Eu tenho isso dentro de mim. Quando a vida do homem de Deus, da mulher de Deus tiver 1000 maravilhas, quando ele nunca perceber a investida do inimigo nas suas vidas, quando ele não tiver consciência, sabe, não ter tido a experiência de nenhum dia na sua jornada com o Senhor Jesus, e ter percebido a investida do inimigo contra as suas vidas, é algo preocupante. É algo que ele precisa se preocupar dobrado. Tem pessoas que às vezes têm até visto, sentido, tido discernimento da presença do inimigo, mas faz de conta que não tem visto. Recebe aí em nome de Jesus, amém? Tem fechado seus olhos para essa situação. Tem pessoas que o inimigo está investindo na sua vida e ela não tem notado, não tem percebido, ou às vezes tem percebido e tem ignorado. Que nada, isso não é o diabo não, não é Satanás não. É hora de se tornar, é hora de ficar vigilante. É hora de abrir os seus olhos. É hora de ficar atento, querido. É hora de se aproximar cada vez mais de Deus. É hora de você chegar no secreto e dizer: Pai, me dá o discernimento, Senhor, abra a minha visão. É hora de você se colocar na presença do Senhor e pedir a Ele para que venha trazer a visão para você enxergar o quanto o inimigo tem investido contra as suas vidas. Para que você possa se arrepender assim como eu me arrependi. Para que você possa ter a oportunidade de dizer: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Jesus. Me ajuda a ser fiel. Porque não é fácil não. Não é fácil ser fiel. Me ajuda a ser fiel diante de Ti, meu Pai. Me ajuda a obedecer as Suas ordenanças, os Seus princípios. Me ajuda a ter uma atitude de crente. Me ajuda a amadurecer na fé. Quantos estão ainda já há muito tempo na presença do Senhor, mas ainda está engateando? Me ajuda a amadurecer na fé, Senhor. Me ajuda a deixar de ser criança. Me ajuda a ter atitude de homem, atitude de mulher virtuosa. E por certo, sabemos que servimos um Deus misericordioso, e Ele virá em nosso favor, amém? O inimigo se levantou, o inimigo afrontou o povo. Depois de Ezequias ter pedido ao povo para se esforçar, para ter bom ânimo, depois de Ezequias ter abrido a sua boca de grande homem de Deus e dizer que eles vinham com um exército de carne, que eles vinham sim com um grande exército, mas maior era o que estava com ele.
depois daquele povo estar animados, o inimigo não desistiu e ele nunca vai desistir. Eu louvo a Deus porque Jesus também não desiste de nenhum de nós. Esse texto diz que o inimigo começou, querido, através de uma carta, confundir a mente das pessoas. Senaqueribe era um homem ousado, um homem que nunca tinha perdido batalha. Todas as terras que ele entrava, ele destruía, tomava como posse dela. A palavra diz que ele começou, através daquela carta, querido, trazer confusão à mente de cada um daqueles moradores de Jerusalém, trazendo lembrança a eles que nenhuma cidade, que nenhum rei, que ninguém nunca tinha vencido o exército dele. Não era o Senhor Deus. Até contra o Senhor Deus ele se levantou. Foi um dos erros. E a palavra do Senhor diz que depois dessas coisas, Ezequias se manteve firme na presença do Senhor. E através do profeta Isaías, através desse grande profeta, Deus falou a Ezequias. E nenhuma noite, resumindo por conta do horário, nenhuma noite